Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Threads, porque na noite de ontem, quinta-feira, dia 8, durante e depois do empate entre Atlético Paranaense e Chapecoense na Liga Arena, eu destaquei a enorme importância de Lucas Esquivel para a equipe do Atlético em duas postagens lá no meu perfil na rede social, Twitter ou X, se você preferir. E entre os quase 200 likes e os 10 comentários que os dois posts somados atraíram, um em especial me chamou bastante atenção. Um usuário que eu não vou identificar neste vídeo, primeiro porque eu não pedi autorização a ele para isso, e segundo porque aquilo que eu tenho para dizer não depende da identidade dessa pessoa, comentou o seguinte: ações com a bola, o que seria isso? Receber e tocar de lado? E me parece bastante evidente que ele estaria discordando ou até ironizando o meu elogio ao lateral esquerdo argentino do Atlético. Mas no vídeo dessa sexta-feira eu vou tentar transformar esse comentário negativo em algo positivo e produtivo ao usá-lo como gancho para explicar um pouco sobre o que são essas ações com a bola, que vira e mexe aparecem por aí em postagens com estatísticas, e que alguns podem realmente não compreender o que significam e a sua importância dentro do contexto de uma análise. Então, acho que primeiramente vamos esclarecer que o que a gente chama de ação com a bola é todo e qualquer contato ou envolvimento de um determinado jogador com a bola durante uma partida de um determinado esporte, no nosso caso aqui sempre futebol. Então, por exemplo, passes, lançamentos, cruzamentos, dribles, finalizações, interceptações, desarmes, bolas rebatidas, todos são alguns exemplos de ações que são considerados para a formação do número de ações com a bola de um jogador durante uma partida de futebol. E estando dito isso, estando explicado isso, o que essa estatística costuma revelar para nós? Grosseiramente, nós podemos afirmar que a estatística de ações com a bola é uma boa maneira de medir o nível de participação ou a influência de um determinado jogador. Por exemplo, na partida entre Atlético Paranaense e Chapecoense, quem somou mais ações com a bola entre todos os jogadores que entraram em campo por ambas as equipes foi o Lucas Esquivel, com um total de 87 ações com a bola. Na sequência, nós tivemos Tobias Figueiredo com 84, Lucas Beleze com 75 e Léo com 69. E é perfeitamente normal que seja assim, como os defensores costumam ser menos pressionados quando tem a posse da bola, na comparação com meio-campistas ofensivos ou com atacantes, naturalmente eles tendem a ser os jogadores que mais somam ações com a bola nas suas respectivas equipes. Por exemplo, na 7ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, os jogadores com maior número de ações com bola dos 3 primeiros colocados na tabela de classificação foram o Agustín Giai, lateral direito argentino pelo Palmeiras, o Juninho Capixaba, lateral esquerdo do Red Bull Bragantino, e o Alexandro pelo Flamengo, ou seja, todos eles são defensores. Alguns volantes podem aparecer como jogador de algumas equipes que mais somam ações com a bola. Evidentemente, gente, que uma análise sobre o desempenho de um jogador, ela não acaba no momento em que a gente olha para o número de ações com a bola. Como eu sempre digo e costumo destacar, as estatísticas elas são um elemento descritivo do jogo, não analítico, e só vão assumir contornos de análise depois de passar pelo crivo de um analista que interprete e dê contexto a esses números. Então, um jogador pode tranquilamente, sem a menor dificuldade, somar um alto número de ações com a bola e jogar um mau futebol. Para isso basta que a maior parte dessas ações com bola sejam negativas, ou uma parte significativa delas, pelo menos. Então, por que é que eu elogio o Lucas Esquivel nesse caso? Porque não é justamente esse o caso do lateral esquerdo argentino. Ele não somente foi o jogador que mais somou ações com a bola na partida, como ele foi o terceiro jogador que mais completou passes, atrás somente do Tobias Figueiredo e do Léo, que evidentemente são muito menos relevantes para a construção das jogadas ofensivas do Atlético. Além disso, foi quem mais completou cruzamentos com 4, foi o jogador de linha que mais acertou lançamentos também com 4, sendo superado somente pelo Mikael, e foi quem mais concedeu passes decisivos, que são passes que geram finalizações também com 4. Então, boa parte do pouco que o Atlético criou na partida de ontem teve uma participação muito direta das ações ou das soluções encontradas pelo Lucas Esquivel. Por isso, o meu elogio, por isso o destaque, a importância que tem o lateral argentino dentro do elenco do Atlético Paranaense.
Então não importa, por exemplo, que ele não tenha marcado gols ou não tenha concedido assistências, até porque ninguém deve ser capaz de cobrar um escanteio ou fazer um cruzamento e correr na área e cabecear, a não ser que você esteja assistindo um filme dos Trapalhões. Não é razoável que a gente condicione uma análise individual pelo resultado do coletivo. Quando a gente fala em um desempenho individual, o Lucas Esquivel foi muito, muito bem diante da Chapecoense. Especialmente quando a gente considera e contextualiza que é um jogador que voltava ao time depois de um determinado período de afastamento. Ele foi muito importante e se fosse considerar que somente o desempenho dele, certamente o Atlético teria saído de campo com um resultado melhor e com um desempenho também melhor. Agora, quando a gente fala de uma performance de equipe coletiva, o Atlético sim precisa melhorar. Melhorou um pouco ontem, pelo menos na minha avaliação, em comparação ao que vinha acontecendo na reta final da passagem do Maurício Barbieri pela Liga Arena, mas ainda precisa sim continuar evoluindo para atingir um nível que permita a equipe ser competitiva no nível que a torcida espera e no nível que o investimento feito pelo clube na montagem desse elenco justifica que a gente tenha essa expectativa. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam da partida do Lucas Esquivel diante da Chapecoense, o que vocês acham da importância dele no elenco do Atlético Paranaense, deixem aí nos comentários, eu sempre dou uma olhada aqui em todos, e fica o meu convite para que você se inscreva no canal Threads. O objetivo ao longo de 2025 é chegar aos 100 mil inscritos, e se isso acontecer, tem promessa do Vinícius Furlan de que haverá aí premiações por essa meta alcançada. Então se inscrevam, ajudem a Threads a chegar a esses 100 mil inscritos, compartilhem conteúdo em redes sociais, deixem o seu like, se tornem membros aqui do Clube Threads, vale muito a pena, isso dito por mim que sou membro também. E então é isso, gente, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima!